relevantes para o nosso debate aqui, mas só para retificar. Muito bem, obrigado pela ajuda, pela contribuição, pela correção. Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, que está bombando no Facebook também, né, doutor Rodrigo? Colocando foto todo dia aí, fotos mais novas, fotos mais antigas. Nos honra a sua presença aqui nos estúdios. Também com a gente na Rádio Paz FM, Dr. Tiago Cordeiro Giacomo, que é advogado, é jornalista, mestre em comunicação e jornalismo e pós-graduado em Direito da Comunicação Social. Obrigado pela presença, Dr. Tiago Cordeiro Giacomo. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paz. Eu, mais uma vez, agradeço a consideração e a atenção da Rádio Paz em convidar para esse debate que eu, mais uma vez, creio que será de altíssimo nível. Aproveitando o gancho do Dr. Rodrigo, gostaria de explicar para os ouvintes que estão aí escutando, como que dá essa alteração legislativa que hoje é famosa, conhecida como a PEC das domésticas. Isso começou lá na Câmara, através do deputado federal Carlos Bezerra, que ele foi autor de um projeto de emenda à Constituição Federal, que é o número 66 de 2012, colocado pelo Dr. Rodrigo. Esse projeto de emenda, ele caminhou nas casas legislativas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, e ele se tornou uma emenda à Constituição, a emenda número 72, publicada no dia 3 de abril de 2013, que recentemente ela completou um ano de vida, né? Essa emenda constitucional número 72. E ela altera o artigo 7º da Constituição Federal, estabelecendo a igualdade desses direitos trabalhistas entre trabalhadores domésticos e demais trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. Então, para que as pessoas entendam como é que nasceu essa mudança legislativa. Muito bem. Então, em 3 de abril de 2013, houve a promulgação dessa alteração do artigo 7º da Constituição. Sim. Igualando, então, os trabalhadores domésticos. Não? Igualando ou não? Bom, vamos falar um pouquinho mais. Gente, esse assunto é mais complexo do que a gente está pensando que era, hein? A Lorena Miranda, a doutora Lorena Miranda, é advogada trabalhista e vice-presidente da Agrata, ou Agatra. Tá correto? Me ajuda, por favor, Lorena. É a Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas. Nos honra a sua presença. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de agradecer pelo convite. Estava falando aqui antes de iniciar o programa, que sou ouvinte, é muito informativo e para mim é uma honra estar aqui, antes na posição de ouvinte, hoje na posição de contribuir com os ouvintes que nos acompanham. E vamos tentar contribuir ao máximo aqui, como explanou o doutor Rodrigo, essa questão da PEC das domésticas. O que está em vigor, o que ainda não está, depois de um ano, o que já tem que ser observado. E é uma dúvida constante. Você colocou a questão do Facebook, várias pessoas mandam as perguntas. O que eu já tenho que fazer? Como é que eu vou controlar os horários? Então, essas dúvidas, contamos aqui com a participação dos colegas e também dos ouvintes para que a gente possa esclarecer a população o maior número de questionamentos possíveis em razão da PEC das domésticas. Muito bem. Então, você que tem dúvida aí, como a doutora Lorena já adiantou, você pode conversar com a gente pelo Facebook da Rádio Paz FM, a nossa fanpage, que já passa aí de 40 mil seguidores. Já estamos indo aí para 45 mil seguidores aqui, ó. Já estamos na casa de mais de 44 mil. E a foto dos convidados, você que está ouvindo a Rádio Paz, quer saber quem é que está conosco aqui nos estúdios do Ponto de Vista, você pode acompanhar aí na fanpage da Paz FM. Bom, é fácil identificar. A primeira da esquerda para a direita, a doutora Lorena Miranda. Essa Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, qual é a pronúncia correta da sigla? Desculpa. Da sigla. Desculpa, você tinha até pedido para... É Agatra. 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 Pois me ajude, Luiz Alberto. É um exercício de quebra-língua, né? Agatra. Ok. Então a gente agradece aqui. A doutora Lorena é a primeira da esquerda para a direita. A Aline Virgínia já tirou a foto. Obrigado, viu, Aline? Já tirou a foto aqui, já postou. Ficou bonita, caprichada aqui. Ficou com um brilho legal. Gostei do que eu tô vendo aqui, viu? Você pode acessar aí facebook.com/PazFM, né, Tiaguinho? facebook.com/PazFM. Você acessa a primeira da esquerda para a direita. A doutora Lorena já pode postar o seu comentário e também pode postar a sua pergunta, que a gente vai ajudando aqui na medida do possível, tá? Ao lado da doutora Lorena, o doutor Rodrigo Dias da Fonseca, que é juiz do trabalho. Ao lado do doutor Rodrigo, esse rapaz bonito aqui de camisa e gravata, que é o doutor Tiago Giacomo. Doutor Tiago, é solteiro ou casado? Solteiro. Solteiro, rapaz, é um rapaz bonito, simpático aqui. As moças solteiras que estão nos ouvindo aí, podem entrar aí no Facebook. Doutor Rodrigo, solteiro ou casado também? Eu sou divorciado. É divorciado, ok. Então tá solteiro.
Sim. Tá solteiro. Então você pode entrar, as moças, as mulheres aí que estão nos ouvindo. Mais ou E ao menos. lado do doutor Tiago, de terno e gravata aqui, muito Essa. elegante. Estou aqui, o seu amigo Luiz Alberto. O que essa camisa aqui é amarela? Isso aqui é amarelo, né? Amarelo. De amarelo aqui. Seu amigo Luiz Alberto, contente por receber esses especialistas hoje aqui nos estúdios da Rádio Paz FM. Bom, essas novas regras então já estão valendo? Começaram a valer a partir de quando? Elas começaram a valer a partir da promulgação, como você bem falou. Mas o problema dessa questão, dessa alteração na Constituição, é que apesar de ter havido uma alteração na Constituição, essas regras novas, elas decorrem de outras regras para ter validade. Então, a Constituição, ela dá apenas um norte de como que deve ser que o empregado doméstico deve ser tratado. Entretanto, muitos desses direitos que estão lá previstos na Constituição ainda estão pendentes de regulamentação, desculpe. E esse é o grande problema que nós estamos aqui para discutir, não é, doutor Rodrigo? Isso. Ok, doutor Rodrigo. Mais próximo do microfone, por gentileza. Sim, qual é a dificuldade ainda? Se não está em pleno vigor, o que está acontecendo? Não, doutor? a emenda constitucional estendeu aos empregados domésticos boa parte, mas não a integralidade, dos direitos previstos aos empregados urbanos e rurais. Parte daqueles direitos que foram estendidos, de pronto, de imediato, entraram em vigor, de tal forma que em relação a alguns deles, o mais conhecido e debatido, creio eu que seja o direito a horas extras, por exemplo, desde o dia 3 de abril de 2013, quando a emenda constitucional entrou em vigor, já foi assegurado aos domésticos. Mas existem alguns outros que são direitos já a eles assegurada a categoria, mas que estão aguardando regulamentação pelo Congresso Nacional. Regulamentação em lei esta que ainda não saiu. E é justamente por isso que, para ficar nos exemplos mais divulgados, o FGTS e o seguro-desemprego, que foram estendidos aos domésticos, ainda não são exigíveis pelos integrantes da categoria, porque falta ainda a regulamentação por lei. Ok, Lorena, sim, sua opinião, Lorena. Acho que explicou muito bem o doutor Rodrigo e o doutor Tiago o que está e o que não está em vigor ainda. E aqui eu incluiria que também aguarda a regulamentação o adicional noturno, as licenças maternidade, salário família, que são benefícios que não geram reflexos, por óbvio, mas menores do que as horas extras, que é a maior preocupação de quem tem um trabalhador doméstico. E a gente tem vários casos igual dos cuidadores, que a discussão também vai se afunilando, porque se você contrata alguém para cuidar dos idosos para dormir na sua residência, ele não fica em regra 8 horas, né? Então, é um debate que nós vamos ser bastante exaustivo aqui nessa tarde. Uhum. E então, eu acrescentaria o adicional noturno, que ainda não está regulamentado, e essas licenças, maternidade, salário família, paternidade. Ok. Você que está ligado na Rádio Paz FM, quer conversar conosco, quer tirar dúvidas, você pode também ligar para o telefone da rádio, o 3222-2889, 3222-2889. Ou então, você pode participar com a gente no WhatsApp, tá? Você fala no WhatsApp aqui direto com a gente, aqui no estúdio da Rádio Paz FM. Você pode, ao participar do WhatsApp, por gentileza, diga também o seu nome e o local de onde você fala, por gentileza, tá? O número é o 9916-0648, exclusivo para sua participação aqui no Ponto de Vista, sua mensagem de voz ou mensagem de texto. 9916-0648. Se você estiver fora de Goiânia ou fora do estado de Goiás, o DDD é 62. O número 9916-0648. Ok. E quem é que está contemplado com esses benefícios? São apenas as domésticas ou quem que é incluído nesse benefício da PEC das domésticas? Pois é, eu acho até um pouco equivocado a gente falar domésticas no feminino, porque essa previsão legal, essa mudança legislativa, ela altera a vida de vários profissionais, além das famosas empregadas domésticas, são aquelas que cuidam das casas, que estão ali trabalhando na limpeza ou na cozinha das pessoas. Então, o seguinte, existem outros profissionais, além dessas famosas, outras categorias de profissionais, além dessas famosas empregadas domésticas que estão inseridas nessa mudança. Eu posso citar como exemplo caseiro, cozinheiro, motorista, jardineiro, copeira, cuidador de idoso, babá. Vamos lá, o caseiro, o copeiro, motorista, o motorista jardineiro, também, o jardineiro também, copeira, cuidador de idoso, babá. Mas no caso do jardineiro, é aquele que dá expediente regularmente, porque isso vale para qualquer profissional que trabalhe para a família sem intenção de lucro. Ok.
Que dá um, o norte que dá um trabalho, que as pessoas entendam um horário regular que cumpre. O que se enquadra nessa categoria de doméstico é justamente isso. Aquele profissional que trabalha para a família sem intenção lucrativa. Abraçar aqui a nossa ouvinte Cristiane Luísa Silvano, o José Luiz Aguilar Espinosa, está em Baena, na província de Córdoba, na Espanha, sintonizado na Rádio Paz aqui. Obrigado, Cristiane, obrigado pelo carinho da audiência. Sim, Lorena. É só para fazer um esclarecimento também, que nós, como advogados trabalhistas, somos muito questionados. Tem se sedimentado o entendimento da jurisprudência que, para ser considerado empregado, ele tem que trabalhar por 3 dias durante a semana. Então, se algum desses profissionais que o colega colocou vai até a sua residência, vai até a sua chácara, ou onde quer que ele preste serviço, por apenas 2 vezes na semana, o entendimento majoritário da jurisprudência é que ele não é considerado empregado doméstico. Como ele não é considerado empregado, esses direitos não nos alcançam, porque isso é para quem tem um vínculo empregatício e o registro na carteira de trabalho, todos esses direitos. Então, trabalhou por 2 vezes, eles não alcançam o que a gente está debatendo aqui hoje. Sim, doutor Rodrigo. Essa é uma das questões mais debatidas e que causa certa insegurança jurídica, né? Saber exatamente quantas vezes, qual é a periodicidade, quantas vezes na semana que um trabalhador doméstico terá que se ativar para que seja considerado empregado e daí ter direito a todas essas ter acesso a todos esses direitos trabalhistas assegurados na lei e na Constituição. O nosso tribunal, salvo o melhor juízo, tem se fixado nessa ideia das 3 vezes por semana mencionada pela doutora Lorena. Existe, no entanto, decisões divergentes que causam a tal insegurança jurídica. Há pessoas que entendem que a prestação de serviço um dia na semana por um tempo muito longo, sempre no mesmo dia, poderia gerar a relação de emprego doméstico. A nova lei, que eu mencionei agora há pouco, que está por ser votada no Congresso Nacional, resolve essa questão para assentar nos termos da lei que para que seja considerado um empregado doméstico, ele terá que se ativar 3 vezes mesmo por semana. E aí a gente resolve essa questão que é a mais... que causa maior insegurança, salvo o melhor juízo, com relação à definição do empregado doméstico. Mas ele não vai entrar na questão da diarista também? Desde que o empregado trabalhe doméstico, no âmbito doméstico, menos de 3 vezes na semana, ele será reputado diarista. Justamente essa a diferença básica entre o empregado doméstico e os outros demais empregados em geral, né? Para que seja um empregado doméstico, ele precisa trabalhar com continuidade, de tal forma que se espera uma prestação de serviço no curso do tempo com maior intensidade. E o Congresso Nacional tende a regulamentar isso no sentido de se exigir para a definição do empregado doméstico que ele trabalhe 3 vezes por semana. Essa definição do Congresso Nacional a ser inscrita na lei está em absoluta conformidade com o que grande parte da jurisprudência vem decidindo na exata forma colocada pela doutora Lorena. Eu queria aproveitar o gancho para a gente discutir outra questão interessante, que é o seguinte: a partir dessa mudança na lei, eu percebo assim que houve muitas mudanças, tanto da parte dos profissionais quanto da parte dos empregadores, no sentido de caminharem pelo sentido do diarista, ou seja, ser aquele profissional que não tem um vínculo empregatício. Eu gostaria de discutir com os doutores aqui essas consequências para o cidadão que trabalha, entre ele optar por ser um diarista ou ser um empregado, ou seja, quais seriam as vantagens e desvantagens enquanto empregado e enquanto diarista ou não empregado, na questão dos direitos, essas questões para aposentadoria, FGTS, férias, né? Existe uma série de reflexões que devem ser feitas. Então vamos discutir sobre isso, até porque tanto empregados quanto patrões saibam, né, o que fazer e como optar. A resposta vem no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Rádio Paz FM. Ponto de Vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Todos os dias, em todos os lugares e a qualquer hora. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM, Goiânia. Mês das Mães na Fortaleza Magazine. Presentear é a melhor forma de agradecer. Sandália de Jean Trip, 6 de 8,32. Maquiagens a partir de 6 de 4,15. Acesse a fortalezamagazine.com.br. Chegou o CD que vai impactar você. Tenho a marca da promessa e não me calarei. A marca da promessa. Tenho a marca da promessa e não me calarei. Andréia
Andréia Alencar leva esta unção para o seu evento. 62 8313 3560. Andréia Alencar. Andréia Alencar. Que te libertou. Foi a mão de Deus que um dia te curou. Vendas Livraria Jerusalém. Atenção, você que mora no interior de Goiás. Faça faculdade na sua cidade sem sair de casa. Estude na Uniceb Interativo. Aulas totalmente online. Vestibular dia 12 de maio. Inscrições no site estudeadistancia.com. Informações 62 3946 3779. 3946 3779. Paz FM. Fujisom, a mais completa loja de áudio profissional e instrumentos musicais de Goiás. Solicite o seu orçamento. Fone 3233-6333. Fujisom, aqui começa o seu show. Nome forte em lavanderia e tinturaria é Opção Lavanderia. Trabalhos artesanais em calças, bermudas, saias e jeans em geral. Avenida Perimetral Norte, número 190, Cândido de Moraes. Fone 3297-5664. 3297-5664. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz e feijão Cristal. Pureza em forma de grãos. Semana das Mães é na Rede Eletro. Churrasqueira elétrica Cadence de 199 por 99. Cartão Móveis Card Minha Casa Melhor. Espaço Baby. 3 lojas para melhor atender. Vila Multidão 2, Jardim Curitiba 1 e Vila Fim Social. 3595-6554. Paz FM. O Ipasgo agora possui um atendimento exclusivo para os exames e diagnósticos por imagem. Todos os seus usuários poderão fazer ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e ecodoppler a cores com desconto de até 50% no valor pago na coparticipação. Para realizar os exames, os usuários deverão dirigirem-se à Clínica Prado Diagnóstico por Imagem, localizada na Rua 22, esquina com a Rua 15, Setor Oeste, ou agendar pelo número 4012-4950. 4012-4950. Sua mãe tá torcendo pra você acertar no presente. Vem logo pra Flávio's. Pipitu Evidence 5 de 9,98. Sandália Mississippi 5 de 17,98. Pipitu Visano 5 de 17,98. É meu filhão! Dia das Mães Flávio's. Conheça a nova loja em Trindade. Essa é pra você que deseja comprar um barco ou trocar o seu. Barco com reboque em até 48 vezes e parcelas a partir de R$150. Só com os barcos Fischer, o barco que não afunda. Ligue já 6232230606 ou acesse barcosfischer.com.br. Dia 21 de maio, a Rádio Paz FM leva você para o maior evento do estado de Goiás e traz com exclusividade Deus da minha vida, fica comigo. Mega Show Gospel com Thales Roberto e a dupla André e Felipe. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Ministrações, Pastor Frank Mendonça e Bispo Fábio Souza. Ingressos à venda, Rival Calçados, Livraria Jerusalém ou pelo site sgpa.com.br. 69ª Agropecuária de Goiânia. Venha você e traga toda a sua família. Pecuária Goiânia. Promoção exclusiva. Paz FM. Aqui tem promoção de verdade. No ar, notícias de um estado que tem pressa. Ô compadre, aumenta o rádio, vai começar o Avança Goiás. Olá, o Avança Goiás começa falando sobre um assunto fundamental para o desenvolvimento do estado, a logística.
Com a construção do aeroporto de cargas de Anápolis em fase bem avançada, o governo de Goiás colocou em licitação a obra da plataforma logística, que integrará todos os modais de transporte. As cargas poderão ser recebidas ou despachadas por avião, trem ou caminhões pelo Porto Seco de Anápolis, num grande entroncamento logístico que colocará Goiás em situação privilegiada. A pista do aeroporto de cargas, quase pronta, poderá receber aviões de grande porte, como o Boeing 747-400. Será muito importante para o comércio de todo o Centro-Oeste, explica o secretário de Gestão e Planejamento, Leonardo Vilela. Será muito importante no sentido de estimular as importações e exportações de Goiás, do Brasil, com o resto do mundo. Esses produtos perecíveis, de grande valor agregado, que precisam ser entregues com rapidez, terão, com esse modal aeroviário em funcionamento, uma possibilidade de aumentarmos em muito o nosso comércio exterior, tanto de importação quanto de exportação. Então, vai dinamizar ainda mais, não só a economia de Anápolis, mas a economia de Goiás e do Centro-Oeste brasileiro. Ô, compadre, esse aeroporto de carga de Anápolis tá ficando grande, hein, criatura? E não é só Goiás que vai se beneficiar com isso, não. Você viu aí? É o Centro-Oeste, é o Brasil inteiro. É todo mundo. Viver com segurança. O número de homicídios em Goiânia voltou a cair em abril em relação ao mesmo período de 2013. É o terceiro mês seguido que ocorre redução. Levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostra que foram 48 assassinatos na capital em abril, contra 52 no mesmo período do ano passado. Os números estão em queda desde fevereiro. No primeiro quadrimestre de 2014, ocorreram 185 crimes de morte na capital. No mesmo período do ano passado, foram 189. A meta da Secretaria de Segurança Pública é diminuir em 10% até o final do ano. É bom saber. Fique atento. Até o dia 23 próximo, a AGETOP receberá inscrições dos ambulantes interessados em vender alimentos e artigos religiosos ao longo da Rodovia dos Romeiros, a GO 060, durante a festa do Divino Pai Eterno em Trindade. A AGETOP vai instalar 100 barracas e os vendedores já sabem que não podem vender bebida alcoólica e nem fogos de artifício. Goiás, dá gosto viver aqui. Compadre, agora sapeca. O cara tá lá na cama com a mulher, rapaz, e toda hora o telefone dela tocava, ela atendia, desligava. Eles começavam aquele chamego, o telefone tocava de novo, atendia, desligava. Daí a pouco acabou, falou assim: quem é que tá ligando pra você desse jeito? Foi meu marido. Falou: pô, assim não dá, ué. Seu marido tem que confiar mais no você, criatura. Fique ligado, aqui na sua emissora tem mais notícias de Goiás. O estado que mais cresce no Brasil. Cansado de não ser ouvido? Coloque a sua opinião no Ponto de Vista, onde eu falo e você ouve. Você fala e todo mundo ouve. Apresentação: Luiz Alberto. O Ponto de Vista hoje aqui na Rádio Paz FM está falando sobre o direito das domésticas. Um ano após a criação da PEC das domésticas, o que mudou, o que precisa mudar? Os empregados domésticos já são plenamente valorizados no Brasil. Você está entrando aí no Facebook da Paz FM, pode curtir aí a foto dos convidados e também pode, a partir de agora, também fazer a sua pergunta ou a sua colocação, sua opinião sobre o tema de hoje, tá? Da esquerda para a direita, aí você vai ver a doutora Lorena Miranda, é a primeira da esquerda para a direita, que é advogada trabalhista e vice-presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas. Ao lado da doutora Lorena, doutor Rodrigo Dias da Fonseca, que é juiz do trabalho, especialista em direito do trabalho e direito processual do trabalho. Ao lado do doutor Rodrigo, doutor Tiago Giacomo, que é advogado, jornalista, mestre em comunicação e jornalismo e pós-graduado também em comunicação social. Você pode curtir a foto e também já postar o seu comentário. A gente fez uma brincadeira aqui com os solteiros que estão hoje comigo aqui no estúdio e a gente recebe aqui a Romilda de Luxemburgo. Obrigado, Romilda. Fala: olha, gente, tô gostando desse programa aí, tá bom demais, hein? Eu tô aqui prontinha para me casar. A Romilda tá na Europa agora ouvindo a gente. Obrigado, Romilda. Ela tá dizendo que o trabalhador na Europa são registrados,
não é? Todos os patrões registram e uma vez por semana, né? Mesmo que trabalhe uma vez por semana, em Luxemburgo são registrados e tem direito à aposentadoria, férias, e se ficar doente tem seguro, é total, nem qualquer outro tipo de trabalho, é como se fosse qualquer outro tipo de trabalho. O empregado doméstico é valorizado. Obrigado, Romilda, pelo carinho da audiência. Sim, vamos então, doutor Tiago, fazer essa discussão. O que é, o que não é, o que nós precisamos entender, o que é melhor para o patrão, o que é melhor para o empregado, se fica como diarista, se assina a carteira, qual a opinião de vocês? A minha, a que eu acredito ser mais vantajosa, com certeza, é ter o vínculo empregatício com um empregador só do que prestar serviço para vários clientes, né? Porque a legislação trabalhista, ela oferece uma série de proteções ao trabalhador a longo prazo, como, por exemplo, a estabilidade no caso da gestante, a questão do fundo de garantia, o seguro-desemprego em alguns casos, a questão da responsabilidade civil do empregador em caso de acidente, em alguns casos também, que se é discutido na Justiça do Trabalho, entre outros benefícios dos direitos trabalhistas, que eu até passo a palavra para os doutores também darem um ponto de vista a respeito disso, sobre esses benefícios, se concordam também que é mais vantajoso para o cidadão ser empregado do que ser prestador de serviço. Esse não é o pensamento de muita gente hoje, né? Tanto do empregado quanto do trabalhador. Inclusive, muitos empregados ainda preferem ficar como diarista do que em apenas um emprego. Qual a concepção de vocês, ou a opinião de vocês? Luiz Alberto, a gente tem que fazer um contexto também da vida do empregador. Se ele tem filho, se ele tem uma necessidade de ter um empregado todos os dias, o correto é que ele registre esse empregado. Eu vou dar o meu próprio exemplo, que somos eu e meu marido. Eu não tenho necessidade de ter uma pessoa trabalhando na minha casa. A gente trabalha os dois durante todo o dia e vai em casa pela manhã, acorda e sai à noite. Eu não tenho uma necessidade... O Guilherme, que inclusive está com a esposa aqui agora, né? acompanhando, né? Obrigado, Guilherme, pela presença aqui. Eu não tenho a necessidade de ter uma empregada todos os dias na minha residência. Então, isso antes de saber a vantagem, a gente tem que ver qual que é a necessidade do empregador. E aproveitando o meu próprio exemplo, eu tenho uma diarista que ela ganha muito mais do que uma empregada doméstica registrada. Então, isso vai tanto dar... todos os dois lados trazem seguranças e inseguranças. Uma segurança financeira, mas uma insegurança porque se ela não recolhe como autônomo INSS, tem todas essas consequências que o Dr. Tiago disse. Então, vai do interesse, da necessidade do empregado, de se ele quer trabalhar ou se, de uma certa forma, ele prefere ser diarista e receber... de uma forma imediata mas ficar sem resguardar alguns direitos. E também do empregador, se ele tem essa necessidade de ter um trabalhador na sua residência todos os dias. Então, isso vai dos interesses individuais de cada uma das partes envolvidas na relação. Muito bem. Sua opinião, doutor Rodrigo? É difícil falar, generalizar uma opinião aqui, porque vai depender, como a doutora Lorena acaba de mencionar, da conveniência. Falando do lado do empregador, é preciso verificar, como ela bem pontuou, se o tomador de serviços, não necessariamente o empregador, necessita de um empregado que lhe preste serviço, segundo a jurisprudência dominante e segundo a futura lei, por 3 ou mais vezes na semana. Se isso acontecer, ele contratando um determinado empregado, aqui sim haverá relação de emprego, está correta a designação, estaremos frente a empregado e empregador. E nesse caso há vantagens e desvantagens. Com relação ao empregado, ele tem a vantagem da certeza, e pelo menos em tese, de receber aquela remuneração no final de um certo período e toda a proteção trabalhista que existe. No entanto, ele tem uma fixação mais específica em relação a um único tomador, ou poucos tomadores ao menos. Ao passo que, com relação ao diarista, aquele que trabalha do ponto de vista do trabalhador, a vantagem de ser diarista é uma maior liberdade. Ele pode trabalhar para vários tomadores ao mesmo tempo, pode ter várias relações que não são de emprego, são relações mais amplas de trabalho. Normalmente ganha mais, porque ele ganha por dia ou por dia que ele presta serviço a cada um dos tomadores, tem um salário maior, tem uma teia protetiva menor, porque ele não é empregado. Então é preciso verificar o que é mais conveniente. É claro que isso não significa que aquele que é diarista,
que não tem relação de emprego, que trabalha para várias pessoas, esteja desprotegido. Não é bem isso. Isso acaba acontecendo, essa ideia acaba acontecendo porque, infelizmente, a maior parte dos diaristas não faz o que deve fazer nesse aspecto, que é filiar-se à Previdência Social e fazer o recolhimento mensal. Isso vai fazer com que ele tenha direito lá adiante a praticamente todos os direitos, os fundamentais ao menos, aposentadoria principalmente, né? Porque vai chegar um momento na vida que isso vai ser necessário. Com relação à vantagem de ser empregado, como eu disse, é óbvia, né? O sujeito recebe, além do salário ajustado, todos aqueles direitos aqui mencionados, férias, 13º, aqueles que já estão garantidos, e aqueles estará na expectativa, como nós falamos agora no primeiro bloco, de serem regulamentados outros tantos direitos, como, por exemplo, o FGTS Seguro-Desemprego, que eu acredito que muito em breve serão estendidos na prática ao empregado doméstico. Sua sugestão é que aquela pessoa que pretende continuar como diarista, é que ela pague por fora o INSS? Por fora não, por dentro, né? Seja claro isso. Todo empregado, todo trabalhador, perdão, que não seja... Desculpe se eu não usei a palavra adequada. Todo trabalhador que não seja empregado, sem exceção... O que ela paga por conta própria, talvez? Não isso, sei se era isso que eu queria dizer. A doutora Lorena, que está aqui do meu lado, ela é advogada, trabalhadora autônoma. Eu suponho que recolha o INSS nessa condição de trabalhador autônomo, assim como o doutor Tiago, assim como uma diarista que trabalhe em serviço doméstico deve fazer, porque senão vai ficar completamente desassistido no momento de maior necessidade. Ok, trabalhador autônomo, então, nesse caso, doutora Lorena, o trabalhador doméstico que não quer assinar a carteira, ele poderia recolher, então, como autônomo. Qual seria o processo? Ele iria até uma agência do INSS? Justamente. O ideal é que ele faça esse recolhimento como autônomo. Como o doutor Rodrigo falou, ele passa a ter uma proteção. Se ele tem algum acidente, se ele se machuca, qualquer situação, ele vive do sustento do trabalho. O sustento dele vem do trabalho. Se uma diarista que trabalha em várias casas, se ela tem um acidente, alguma outra situação que ela não pode mais trabalhar, ela vai ficar completamente tanto desassistida assistencialmente quanto sem o seu sustento. Para ela recolher como autônomo, hoje é tão simples que se ela for numa banca de revista comprar aquele famoso carnê laranjado, ela pode começar a pagar e recolher. Ela determina o valor que ela vai querer recolher. Normalmente é em cima de um salário mínimo, né? Até porque o ganho desses profissionais não é algo tão elevado. Então, ela pode facilmente recolher como autônomo com a aquisição de um carnê. E qual é o percentual do salário mínimo? 9, 10, 11% de recolhimento? Qual é o percentual? No caso do autônomo? Hoje, quando você trabalha com a carteira assinada, o empregador recolhe 12 e você recolhe 8. Quando você vai recolher por conta própria, 12%. 12%, né? Por conta própria, ok. Nessa PEC das domésticas ficou definido ou há uma previsão de ter um piso nacional das domésticas ou esse valor vai ficar em cima do salário mínimo? Em cima do salário mínimo. Então, o salário é o salário mínimo. O que ela garante é a irredutibilidade salarial, né? Não tem um piso para a categoria específico, não. O patamar mínimo é, de fato, o salário mínimo legal. Eu conheço um estado que eles já têm, que é o Rio Grande do Sul. Então, ele estabelece um piso maior que o salário mínimo. O que a lei determina é que tem que ser garantido o mínimo, que é o salário mínimo vigente, se você não tiver... um piso da própria categoria. E desta categoria especificamente, eu conheço apenas um estado que excede o valor do salário mínimo. O empregador, se ele quiser pagar mais, também ele pode. O mínimo é o mínimo, mas se ele quiser pagar acima disso... Pode. Tudo tem que ter formalizado no contrato de trabalho, Ficaria a critério E a partir do momento que isso é formalizado no contrato de trabalho, o empregador não pode voltar atrás e reduzir essa quantia que foi pactuada com o empregado. Luiz Alberto, hoje a escassez, de uma certa forma, da mão de obra, eu desconheço, assim, entre os advogados, os colegas, quem paga um salário mínimo para o empregado doméstico. Se eles pagam esse valor, provavelmente se ela for ofertado algo que ela ganhe 50, 60, 100 reais a mais, ela vai mudar de empregador. Então, nós temos aí empregado doméstico ganhando 2 salários e meio. É uma coisa que faz parte da nossa realidade pela escassez que a gente está vivendo dessa mão de obra.
Isso foi uma coisa positiva que eu vi em relação a essa alteração legislativa, porque parece que os empregadores e os trabalhadores, parece que eles decidiram o rumo que eles iriam tomar na vida deles, se eles iriam realmente firmar contratos de trabalho com os empregados domésticos, ou se realmente esses trabalhadores iriam pela carreira de diaristas, né? Parece que está bem dividido. Hoje as pessoas parece que, como a doutora Lorena pontuou, ela decide ou não se vai ter um empregado ou um prestador de serviço pela necessidade da sua vida, né? Na verdade, me parece, pelo menos, que a tendência é que tenhamos cada vez menos empregados domésticos e mais diaristas. Essa é a tendência no mundo inteiro, não é só no Brasil. Quanto mais evoluída a sociedade, menor o número de empregados domésticos. Até porque nas sociedades mais evoluídas, o empregado doméstico, propriamente dito, é caríssimo. Só pessoas do mais alto poder aquisitivo que conseguem ter um empregado doméstico, né? A tendência nossa é essa mesmo. Até porque, para os próprios trabalhadores domésticos, a tendência é que eles prefiram trabalhar como diarista, porque, em regra, conseguem ter uma remuneração melhor. Essa é uma tendência irrefreável. No ano passado, só por conta, possivelmente, não há outro motivo para explicar que, por conta da emenda constitucional que estendeu direitos aos empregados domésticos, houve um aumento, eu li numa revista, de 120% na venda de lavadoras de louças, que são os tomadores de serviço se preparando para o fato de que o encarecimento do custo do trabalho doméstico vai levar a que cada vez menos empregos nessa área sejam ofertados e menos trabalhadores estejam dedicados a isso. Porque é uma prestação de serviço que vai ficar cada vez mais cara e acessível só às classes mais altas do ponto de vista econômico. Bom, temos aqui a participação da N Blas, ou Blelas. Me ajude aqui, gente, acho que eu tô com a língua pesada hoje. N, me ajude aí, por favor, tá? Gente, obrigada pelo tema, tá aqui no Facebook da Rádio Paz FM. Obrigada pelo tema, certamente nos ajudará, pois ninguém mais fala nada sobre isso. E muitas empregadoras debocham e dizem que essa lei não vai pegar. Abraço a todos. Obrigado, N, pela opinião. O que a senhora acha, doutora Lorena? N, só para dar um respaldo, na verdade, no meu escritório a gente já tem ações trabalhistas pedindo hora extra para doméstico. Então, é algo que vai pegar, como o doutor Rodrigo falou, já pegou de direitos, como exemplo a hora extra, que já é direito do empregado doméstico. E agora também a gente está com o projeto dessa lei complementar, que precisa para entrar os outros direitos em vigor, com a deputada federal Benedita da Silva, né? Que prometeu ainda para esse semestre. A gente não tem nenhuma garantia, mas tem a promessa da deputada que ainda nesse semestre seria votado no Congresso Nacional essa lei complementar para ter todos os direitos garantidos aos trabalhadores domésticos. Ok, tem outra participação dela aqui, na verdade o nome é Euciene Brelas. Sou técnica de enfermagem, codinome, né? N Brelas aqui. Sou técnica de enfermagem, trabalho 13 horas e meia de segunda a sexta-feira em uma residência cuidando de 3 crianças, das 18 às 7h30 da manhã. A minha patroa não quer assinar a minha carteira porque diz que vai ficar muito caro para ela acertar depois as férias e o 13º salário. Ou seja, não terei direito a nada. Só que ela me paga R$80 por dia, o que está abaixo do mercado, que normalmente é cobrado R$120 a R$150 por dia. O que eu devo fazer? Pois eu preciso trabalhar, mas sem nenhum direito fica complicado. Olha, como é que é o nome dela? N ou Euciene. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, a profissão que ela exerce, técnica de enfermagem, é a prova de que qualquer profissão, das mais rudimentares até aquelas que exigem maior conhecimento técnico, essa pessoa pode ser um empregado doméstico. O empregado doméstico não é só, portanto, aquela pessoa que tradicionalmente a gente imagina que seja, que limpa a casa, lava a louça, arruma a cama, etc., né? A Ediane, na forma como ela narra, ela é uma típica empregada doméstica, apesar de ser técnica de enfermagem, do ponto de vista educacional, né? Agora, o que ela deve fazer, com toda franqueza, se a empregadora dela se recusa ao cumprimento da legislação, uma solução possível eu diria, procura a doutora Lorena, o doutor Tiago, por exemplo, porque tudo indica que esses direitos somente serão reconhecidos em juízo. É claro que isso não é o ideal. Idealmente, a empregadora dela deveria, de fato, anotar a carteira. E fica caro a prestação do serviço doméstico, por exemplo, o horário que é de iniciativa, fica.
A ideia é que o serviço doméstico, cada vez mais, como eu disse agora há pouco, não é barato mesmo. É caro, não é qualquer um que pode. Nós estamos vivendo uma sociedade em que se acostuma até mesmo a própria empregada doméstica ter empregado doméstico. Isso é uma situação em vias de extinção. O empregado doméstico tem a dignidade tal qual qualquer outro trabalhador e é caro tal qual qualquer outro trabalhador. A prestação de serviço durante 12 horas de um advogado, de um comerciário, etc., tem um custo alto da exata forma como 12 horas, como no caso de prestação de serviço, ainda mais noturno, de uma trabalhadora doméstica, custa caro. Não é todo mundo que pode fazer frente a isso. É preciso se adaptar à nova realidade. Sim. E é um equívoco muito grande, agora eu vou falar para os empregadores, que acham que fica caro. Porque, na realidade, quando você paga todos os direitos do empregado, você vai pagar isso mensalmente. Se você não registra, se você não paga os direitos que estão na lei, se essa empregada entrar na justiça, você vai pagar no momento da execução o valor total devido de todo o registro. Então, o direito dela garantido judicialmente, ela vai ter. E quando vier a execução, os valores que você pagaria, além de estar fazendo o que é certo, os valores que você pagaria mensalmente, os empregadores pagarão de uma só vez numa execução trabalhista. Me perdoe, deixa eu só fazer uma parte quanto a isso. Pagarão de uma só vez... com as multas e com a correção, juros e a multa própria, as multas previstas em lei. Eu acredito que o que a gente está tentando advertir, possivelmente, por exemplo, a empregadora da N, é que a ideia de que não assinar, eu não vou assinar porque vai ficar muito caro, vai ficar mais caro ainda. Esse é o barato que sai caríssimo logo adiante, né? E só fazendo um gancho com essa situação narrada pela N, é que não custa nada lembrar que há um mês atrás foi publicada a Lei 12.964, que coloca a empregada doméstica no rol daqueles profissionais que têm direito a receber uma multa caso o empregador não assine a carteira de trabalho assim que a prestação de serviço se inicie. Essa lei ainda não está em vigor, mas ela entrará em vigor em agosto desse ano. Mas é bom já alertar os empregadores sobre essa prática, porque isso que o empregador da AN está cometendo se enquadra perfeitamente na aplicação dessa multa. Claro que ela será requerida caso ela queira levar essa situação dela a um processo judicial. Mas é um alerta para os empregadores que não estão fazendo da forma correta a anotação. Com relação a essa lei, eu só queria fazer uma pequena observação. Essa lei que impõe uma multa ao empregador meramente pela falta da assinatura na carteira de trabalho do empregado, essa lei só entra em vigor realmente em agosto. Ela foi, na redação original saída do Congresso Nacional, essa multa de fato se destinava à empregada doméstica. Mas o parágrafo que assim dispunha foi vetado pela Presidência da República, de tal forma que o empregador, nesse caso, será devedor da multa de todo modo, mas o valor daí oriundo não se reverterá ao empregado, mas sim ao caixa da União. É uma multa de natureza administrativa, em resumo. Tem uma série de problemas nisso aí. É preciso ver quem vai aplicar essa multa, porque um fiscal não vai, suponho eu, entrar na minha e na sua casa, a não ser que nós concordemos com isso. Me desculpe o quanto isso possa parecer antipático, mas na minha casa não vai entrar. A casa tem a proteção constitucional, na redação da Constituição, asilo inviolável do indivíduo, de tal forma que vai haver uma dificuldade, penso eu, com relação à fiscalização disso. Mas o que nos interessa aqui é que existe, de fato, uma multa que já é devida ao empregador pelo simples fato de não ter anotado a carteira. O empregador aí da N, se tudo mais ele estivesse fazendo certinho, pagando a ela, por exemplo, e eu tenho certeza que não paga pela descrição, todas as horas extras, todo o adicional noturno, o só fato dele não estar anotando a carteira já implicará no pagamento de uma multa, que vai chegar a quase R$600 no limite. Então é algo que o empregador deve se atentar, né? Ok. Minha sugestão, posso dar uma sugestão aqui? Para você ouvinte, para qualquer tipo de empregado, é um pensamento meu, ok? Eu sou funcionário da Rádio Paz aqui. Então não é um pensamento de um empregador e nem do advogado e nem do juiz, né? E nem do ministro ou da ministra lá do Supremo Tribunal de Trabalho. Não. É um pensamento meu como pessoa, como cidadão comum. Converse. Essa é a minha sugestão. Converse. Sempre é bom conversar, sempre é bom dialogar. Eu nunca entrei, em várias empresas que eu trabalhei, nunca entrei em processo litigioso contra uma empresa. Porque é o pensamento meu, eu acho que combinado não é caro.
converse. Você, ao pedir emprego ou ser convidado para um emprego, você tinha uma expectativa. Então essa expectativa deve ser conversada, combinada no ato que você vai entrar na empresa. Então você entrou na empresa, combinou essa expectativa, então você cumpre a sua parte e o patrão vai cumprir a dele. O combinado não é caro. Aí sim, se aquilo que conversou não está sendo acordado, aí é outra história. Mas eu acho que a gente tem que também saber, porque senão, se todos os empregados começarem a radicalizar demais, você vai fechar a porta de emprego para o trabalho. Daqui a uns dias, se tiver dando trabalho demais, ninguém vai querer ter empregado doméstico em casa. Não estou dizendo que na questão de busca de direito, não é isso. Eu estou dizendo que algumas pessoas, de repente, ouvem uma entrevista como essa e começam a radicalizar. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é orientar. Então, essa é a minha sugestão. Não radicalize sem saber do que realmente você tem direito ou não. Senão depois você mesmo se queima no mercado de trabalho, como a gente tem visto algumas pessoas. E só aproveitando o gancho e concluindo a respeito desse esclarecimento do Dr. Rodrigo a respeito dessas multas, a CLT, ela há muitos anos ela já prevê não só essa multa, mas outras multas, simplesmente relacionadas aos fatos relacionados às falhas do empregador na anotação da CTPS, para que as pessoas entendam que a CTPS é um documento muito importante para o empregador e para o empregado. Então existem outras multas, além dessa, que será incluída agora na nova lei, que já estão vigentes e que são perfeitamente aplicáveis. Eu vou dar exemplos para que as pessoas entendam. O exemplo de falha é o seguinte: quando ocorre um extravio ou uma inutilização da CTPS por culpa do empregador, isso gera uma multa de metade do salário mínimo regional que ele deve pagar por isso. Também, quando esse empregador receber a CTPS para anotar o início do vínculo empregatício do empregado e não devolver essa CTPS para o empregado em até 48 horas, isso também gera uma multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Outra falha muito debatida é aquela quando o empregador ele efetua anotações desabonadoras a respeito da conduta do empregado na CTPS dele, entendeu? Nesse caso, se o empregador fizer essa anotação de conduta desabonadora do trabalhador, ele está sujeito a pagar uma multa de metade do salário mínimo regional. Eu gostaria que o doutor Rodrigo comentasse isso, porque eu acho que isso é o exemplo mais debatido na Justiça do Trabalho na prática, né? Eu posso falar, mas eu acho importante de eu fazer um esclarecimento, porque eu acho que talvez seja o mais importante de tudo aqui, Luiz. O que as partes ajustam entre si, empregado e empregador, doméstico ou não, mas já que nós estamos falando de doméstico, que seja, entre si, aquilo que for acordado entre eu e você, entre eu e o Thiago, nas relações comuns, relações cíveis principalmente, a gente aplica-se mais aquilo que você disse, o combinado não é caro, né? E o combinado também não é caro na relação de trabalho até um certo limite, porque é perfeitamente possível e infelizmente até comum que, por exemplo, já que nós estamos falando de carteira de trabalho, empregado, especialmente o empregado, prefira, por motivos dos mais variados, que sua carteira não seja anotada. O caso clássico, há bons e péssimos motivos para isso. O péssimo que eu digo é o sujeito que está recebendo seguro-desemprego, não quer deixar de recebê-lo e por isso pede para a carteira não ser anotada. Esse tipo de acordo, o combinado é caro. Esse acordo, não, mas eu estou de acordo, você também, isso não pode ser feito. Vou dar um exemplo muito claro, isso acontece cotidianamente na Justiça do Trabalho. Olha, ele não anotei a carteira dele porque ele não quis, ele não me entregou a carteira. Um empregado que se recuse a entregar a carteira, mesmo que o empregador peça sucessivamente que isso seja feito, pode ser advertido, suspenso e dispensado por justa causa, porque não entrega a carteira, só para ficar nesse exemplo. E tem o outro lado da moeda. Essa não é uma desculpa válida juridicamente. Não, mas meu empregado não quis me entregar a carteira. É obrigação do empregador anotar a carteira. Outros tipos de ajustes, olha, eu combinei que eu ia trabalhar 10 horas por dia, mas que eu não ia receber hora extra. Esse tipo de ajuste não vale também. Então, existe uma série... O que é combinado deve ser cumprido, é claro. O diálogo é incentivado? Evidentemente que sim. Mas há limites. O limite está previsto na lei. Qualquer acordo, mesmo que as duas partes estejam em aparente concordância, qualquer acordo em discrepância com o que diz a lei trabalhista não vai ter validade. O empregador que abre o olho nessa hora, lá adiante, na justiça, o empregado pode cobrar. Não, mas ele combinou comigo que ia trabalhar 10 horas por dia. Essa combinação não vale, porque a jornada é de 8.
Então, a ideia de que o acordo... Para menos é possível. Eu posso exigir do empregado 6 horas de trabalho por dia, não tem nenhum problema. Eu prefiro que assim seja, eu, tomador de serviço, empregador. Mas ajustar, por exemplo, 10 horas por dia, ajustar que não vou pagar o adicional noturno porque não é preciso, etc. Não vou anotar a carteira, nada disso tem nenhum valor, nenhum valor. Não adianta depois lá em juízo falar, não, mas ele topou comigo, eu paguei tudo certinho, o que nós combinamos e agora ele está cobrando. Ele está cobrando o que está na lei. Aquele ajuste anterior é inválido. É preciso que isso seja bem posto, né? Doutora Lorena? Eu concordo aqui perfeitamente com o que o doutor Rodrigo colocou, porque a segurança de um bom diálogo antes do contrato de trabalho vale para o empregado. Se cumprido integralmente, vale para o empregado, porque o empregador, ele fica à mercê do ingresso do empregado na justiça, porque se ele realmente entrar na justiça, por mais que ele tenha combinado, ele pode receber tudo diferente do que ele combinou. E então o melhor mesmo é que se faça tudo conforme a legislação determina. E a última questão do que já foi debatido aqui, essa lei aqui entra em vigor agora nos 120 dias depois da publicação. Da multa? Ela veio corrigir, justamente, da multa, desculpa. Ela veio corrigir um artigo da CLT, que é o artigo 7º da CLT, que fala que os preceitos constantes dessa legislação não se aplicam, salvo se for determinado expressamente aos empregados domésticos. Então, todas as multas, todas as infrações que constam na CLT, antes desta lei, não valia para os empregados domésticos. Então, essa nova lei trouxe os empregados domésticos para garantia de que todas essas punições que haviam para os outros empregados se estendam também aos trabalhadores domésticos. Ok, vocês estão cobertos de razão. Toda combinado realmente tem que ser dentro dos preceitos da lei. Vocês estão cobertos de razão e eu agradeço por esse adendo. Não, Liz, desculpa te interromper. Porque é muito normal. A Anne daí mencionou que ela trabalha das 6 da tarde às 5 da manhã. Às 7h30 da manhã. Então, você veja que aí a gente tem 13 horas de trabalho. E é bem possível que na hora que ela foi contratada, foi ajustado algo do tipo, olha, eu vou te pagar R$80 por dia e você vai trabalhar das 6 da tarde até as 7 da manhã, tá bom? Tá bom. E como se nada mais fosse devido além dos R$80 por dia. Esse ajuste, se houve essa intenção, esse ajuste é inválido. Porque das 6 da tarde até as 7 da manhã, há muito mais do que o limite máximo diário de trabalho, o que implicará, portanto, pagamento de hora extra, nesse caso em específico de adicional noturno. Toda aquela combinação que deixe de lado esses direitos não tem nenhuma validade. E é por isso mesmo que essa empregada, ainda que tenha ajustado dessa forma, pode buscar em juízo as diferenças decorrentes. Sim. Lorena, gostaria de acrescentar? Só uma última situação, não é no intuito de incentivar que os empregados entrem na justiça, mas de esclarecer o que acontece. Muitas vezes a gente vê essas ações de ausência de registro acompanhadas de pedido de dano moral. E não é difícil você encontrar nos tribunais regionais decisões de que entendem que o trabalhador foi prejudicado por não ter o registro da carteira e, além de todos os direitos, condenam ainda em dano moral ao trabalhador. Muito bem, outra participação aqui no Ponto de Vista da Rádio. Ter especialista é bom demais, é outro nível, né? Ter aqui no Ponto de Vista da Paz FM, a gente tem a Paula Brandão. Gente, eu trabalhei 2 anos e 2 anos em um hospital e não assinaram a minha carteira. Então eu saí e até hoje todos os colaboradores desse hospital trabalham sem a carteira assinada. Ela quer saber o que faz aqui. A resposta vem no início do próximo bloco do Ponto de Vista na Paz FM. O Ponto de Vista respeita a opinião do ouvinte. Hora certa. Oferecimento Prado Diagnósticos por Imagem. Atendimento exclusivo IPASGO. Agende seu exame. 4012-4950. 4012-4950. Colégio Delta. Quem ama, educa. 3 unidades. Bueno, Jardim Goiás e Jardim Planalto. 1h05. 24 horas semeando a verdade. 89,5. Paz FM. Paz FM. 7 anos ligado em você. Jerusalém. Neste mês das mães, a Jerusalém está com uma grande variedade de lembrancinhas com preços baixos para igrejas. São várias opções de presentes.
Filho, na Jerusalém você encontra a Bíblia da Mulher em promoção. Os 100 primeiros que adquirirem a Bíblia da Mulher Média ganham uma linda lata colorida para colocar dentro e presentear. Quer dizer amor. Jerusalém, a livraria da mamãe. Rua 8 com Rua 3 e Rua 4 com Araguaia no centro e 24 de outubro, Campinas. Chegou o CD de Gene Bastos, Peregrino. Peregrino aqui eu sou. Gene Bastos, contatos e agendas. 64-9607-4859. 9607-4859. Seja você também um sonhador. E do fundo do poço você vai sair. E pra prisão não vai mais voltar. Gene Bastos, CD Peregrino. Aparecida está se transformando com o trabalho da Prefeitura. Já foram asfaltados mais de 90 bairros, somando mais de 5 milhões de metros quadrados de asfalto. Para melhorar a saúde, a Prefeitura tem recursos garantidos para construir 32 novas unidades de saúde e um hospital municipal com 220 leitos. 6 unidades já foram inauguradas e 10 estão em construção. Garantindo uma educação melhor para todos, estão sendo construídos 43 CMEIs, 4 novas escolas, além da implantação do IFG e UFG. E com um aumento de 37% na geração de empregos, é muito mais oportunidade e felicidade. É a maior mudança que a Aparecida já viu, fazendo a melhor cidade do interior do Brasil. Prefeitura de Aparecida, transformando a cidade, melhorando sua vida. Paz FM. Gaso Jeans, seu jeans, seu estilo. Moda feminina e masculina, atacado e varejo. Fabricação própria, seja um revendedor Gaso Jeans. Ligue agora. 3293-1944. 3293-1944. Ou acesse gasojeans.com.br. Gaso Jeans, seu jeans, seu estilo. Twice. Ele combina com tudo, ele combina com você. É pra toda hora. Quando a fome bater, vai com refrigerante, o que tiver no lanche. Sorvete gelado, escolha o seu combinado. Chegou o Twice, um delicioso wafer, muito mais chocolatoso pra você. Vai de Twice, você vai bem com tudo. Está sem tempo e disponibilidade para fazer uma faculdade? Faça o vestibular Uniceb interativo. Aulas uma vez por semana ou totalmente online. Provas dia 12 de maio. Inscrições pelo site estudeadistancia.com ou no Colégio Ávila do Setor Bueno. Informações 3946-3779. Paz FM. No Dia das Mães, sua mãe merece um presente especial. A Louças e Presentes é a loja mais completa da cidade. Venha conferir. Temos a mais variada linha de produtos para presentear sua mãe. Louças e Presentes. Avenida Anhanguera, esquina com Quintino Bocaiúva, Campinas. Tele atendimento 3233-4853. Acesse nosso site www.louças.com.br. A MK Music e a Paz FM vão deixar a sua mãe ainda mais bonita. Promoção mãeeutiamo.com. Sortearemos um dia de rainha para sua mãe com direito a cabeleireiro, manicure, maquiagem e ainda um kit com os 5 CDs da coleção Mãe e 5 DVDs MK. Para participar é fácil. Ligue para 3222-2889 e diga o nome de 5 músicas que fazem parte do CD mãeeutiamo.com volume 5 que acaba de chegar às lojas. O sorteio será no dia 9 de maio no programa Manhã Total, a partir das 11 horas. Participe, faça esse carinho em quem só te dá amor. Promoção mãeeutiamo.com, MK Music e Paz FM, porque a sua mãe merece essa homenagem. Uma multidão de amigos, Paz FM, Goiânia. Uma multidão de mãos, a rádio do coração. Ponto de vista. Apresentação: Luiz Alberto.
Bom, gente, 1h14, o ponto de vista aqui na Rádio Paz FM está falando sobre direito trabalhista, a PEC das domésticas, conversando aqui com o Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, que é juiz do trabalho, Dr. Tiago Giacomo, que é advogado e também jornalista, doutora Lorena Miranda, que é advogada trabalhista e vice-presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas. Aqui me parece que é o Paulo, aqui, acho que eu me enganei aqui, deixa eu ver, é o Paulo Brandão. Trabalhei 2 anos em um hospital e não assinaram a minha carteira, então eu saí e até hoje todos os colaboradores desse hospital trabalham sem a carteira assinada e nunca foi fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Como é que fica isso? Só muda a lei no papel? Por que na prática, na realidade, é outra? É a pergunta do Paulo. Caso ela queira ingressar com uma ação, seria uma ação trabalhista pedindo reconhecimento do vínculo empregatício e os direitos trabalhistas consequentes desse vínculo. E para complementar a indignação do nosso ouvinte quanto à fiscalização do Ministério do Trabalho, hoje a gente não tem, o Ministério do Trabalho não tem fiscais suficientes para atender todas as empresas de Goiânia e da região metropolitana. O crescimento das empresas, do comércio, dos hospitais, foi maior do que o número de fiscais, proporcionalmente muito maior do que os números de fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles trabalham muito, como advogada de algumas empresas, digo que eles constantemente fiscalizam várias empresas, e o que pode acontecer, qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Se provocado, com certeza o Ministério do Trabalho irá atuar. Em regra, ele fiscaliza sim os empregadores, mas pode acontecer pelo número de fiscais proporcional ao comércio que fique algum empregador sem essa, talvez para eles, infeliz visita, né? Ok, nesse caso, doutor Rodrigo, doutora Lorena, qual seria o trabalhador que nos ouve nesse momento, que precisa, então, sente a necessidade de uma visita desse nível do Ministério do Trabalho, a quem recorrer? Bom, em primeiro lugar, com relação a esse trabalhador específico e a outros que estejam na mesma situação que ele, uma alternativa que se abre ele é a óbvia, né? O doutor Tiago aqui mencionou, procurar, preferencialmente, embora não seja obrigatório, é o caminho mais seguro, procurar um advogado para que ajuize uma ação para buscar o reconhecimento desses direitos todos que foram sonegados. Agora, é possível, em tese, a denúncia ao Ministério do Trabalho da situação em desconformidade com a lei para que o Ministério do Trabalho efetue a fiscalização. O problema é de ordem física. Uma quantidade ínfima de fiscais com uma multiplicidade enorme de empresas a serem fiscalizadas, não dá para eles irem em todas. É impossível, fisicamente falando. Quem for prejudicado, todavia, deve buscar, não há outro meio, né, que não buscar a via judicial. Hoje a denúncia pode ser feita por telefone, pelo site do próprio Ministério do Trabalho ou pessoalmente. Ok, seria bom se a gente tivesse o telefone daqui a pouquinho para passar para o nosso ouvinte. Antes aqui, rapidinho, tem uma ouvinte nossa que diz o seguinte: gente, está muito bom o programa de hoje. Eu trabalhei 18 anos em uma casa e só tem 2 dias que eu saí. E não tive nada para receber, a não ser o 13º salário e férias. Eu acho que essa lei não mudou nada na prática para as domésticas. E ela pede aqui para não identificar o nome aqui. Ok. Qual a opinião de vocês sobre essa trabalhadora? Eu vou só aproveitar a pergunta passada para fazer um esclarecimento para o colega ouvinte de que ele tem 2 anos para buscar a justiça. Então, se ele já saiu do hospital há mais de 2 anos, por mais que ele tenha o direito, ele já prescreveu e ele não pode recorrer à Justiça do Trabalho em razão da prescrição. Então, a gente tem que observar os 2 anos, o que também vale para a colega que fez a pergunta agora, que saiu há 2 dias. Então, ela tem 2 anos para ingresso. E esclarecer que a lei existe. A aplicabilidade da lei se o empregador administrativamente, de uma forma ainda na contratação, se ele vai cumprir ou não, isso ele tem esse poder de decisão como ser humano. Ele pode escolher se ele vai cumprir ou não a lei. No caso, como a trabalhadora tem o direito garantido, ela vai ter que ingressar na justiça para que, se o empregador não cumpriu por livre e espontânea vontade, que o juiz determine o cumprimento. Então, a lei existe, a lei, a grande parte, horas vezes, está em vigor, o registro da CTPS já está em vigor desde 72, há muitos anos. Então, para que ela tenha efetividade das legislações que a protegem, ela tem que ingressar com a ação na Justiça do Trabalho. A dica que eu dou para essa segunda ouvinte que não quis se identificar é que ela, a princípio, como ela não contextualizou muito bem o que aconteceu com ela, né, só contou que trabalhou por 18 anos, que ela busque um advogado especialista em direito do trabalho para que ela
conte para esse advogado a real situação dele com pormenores para discutir a viabilidade dessa ação judicial ou não. Não, mas agora é bom pontuar. Ela deu poucos detalhes, mas ela disse aí que ela recebeu 13º salário e férias. Na suposição, porque não dá para saber, na suposição de que ela tenha recebido corretamente o 13º salário e as férias, bem como os seus salários, é perfeitamente possível que ela tenha recebido tudo que é devido. Porque eu não sei qual a jornada que ela trabalha, mas se ela trabalhava em jornadas inferiores a 8 por dia, se ela tinha um dia por semana de folga, se tudo isso que eu estou falando for verdadeiro, existe uma boa possibilidade de que ela tenha recebido tudo que lhe é devido mesmo. É preciso verificar o caso em específico. E é por isso mesmo que, se ela tem dúvida, que seja, ela deve procurar um especialista, um advogado trabalhista. E por mais que ela tenha recebido tudo em valores em pecúnia, pode ser que ela não tenha o recolhimento do INSS, que 18 anos para uma aposentadoria vai fazer uma grande diferença. E outro detalhe é que ela pode reclamar os últimos 5 anos. Por mais que ela tenha trabalhado 18, os direitos trabalhistas, em exceção ao FGTS e a INSS, FGTS é opcional, então não vai haver condenação até a regulamentação. Mas ela vai poder reclamar INSS dos 18 anos, só que de direitos trabalhistas que ela entender, são apenas dos últimos 5 anos de trabalho. Muito bem. A nossa ouvinte Alessandra Xavier, de Aparecida de Goiânia. Gente, eu trabalho de doméstica há 3 anos. Eu queria saber quais são realmente os nossos direitos. Nós que trabalhamos muito mais do que os trabalhadores de fora, e fora as responsabilidades. Ok, então vamos fazer Alessandra, um apanhado rápido aqui. Quais são os direitos com a nova PEC das domésticas do trabalhador e do empregado? Direitos e deveres. A resposta vem no próximo bloco do Ponto de Vista na Paz FM. Cansado de não ser ouvido? Coloque a sua opinião no Ponto de Vista, onde eu falo e você ouve. Você fala e todo mundo ouve. 89,5 Paz FM. Nesta sexta-feira, dia 9 de maio, a partir das 19h30, Conferência Fortalecendo Famílias, com o pastor Dr. Silmar Coelho, do Rio de Janeiro, e reverendo João Antônio de Araújo, de Goiânia. Participe e seja abençoado. Será um dia de muita unção. Conferência Fortalecendo Famílias. Local: Templo da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Informações: 3296-2073. Entrada franca. Se a sua mãe é estilosa feito a minha, então o presente dela só pode ser San Siro Modas. E se a sua mãe veste GG ou PP, na San Siro ela não fica sem presente. Tudo em 4 vezes sem entrada no cartão ou crediário. Dia das Mães, San Siro Modas. San Siro. Centro e Campinas. Máquinas para costura em malhas, galoneira, overlock e reta você encontra na Famáquinas. Máquinas para tecidos planos e jeans, a Famáquinas tem. Na Famáquinas você encontra todos os modelos e marcas novas e seminovas, tudo em até 24 vezes sem entrada. Fale com o pastor José Carlos. Famáquinas, aqui se faz amigos. 24 de outubro, Campinas. Fone 3293-9571. Na Famáquinas tem tanta facilidade que até o buraco da agulha fica maior. Fujisom, a mais completa loja de áudio profissional e instrumentos musicais de Goiás. Solicite o seu orçamento. Fone 3233-6333. Fujisom, aqui começa o seu show. Quando eu crescer, eu vou morar em um palácio. E eu no residencial Caribe. De qual conto de fadas? Daquele que fica perto de tudo, em frente a um parque, sabe? Bem mais fácil encontrar o príncipe encantado lá. Tudo que você sonhou está mais perto do que você imagina. Condomínio Caribe, 2 3/4 com suíte e um mundo de lazer no Complexo Buriti. Saiba mais em parqueamerica.net. Vendas 3549-9568. Variedade, economia, aqui tem. Qualidade e garantia tem também. Um carinho especial com sua saúde. Alex Farma e você. Alex
Farma, Alex Farma. Alex Farma, a farmácia de manipulação e drogaria mais completa de Goiânia. Buscamos sua receita e entregamos seus medicamentos sem taxa de entrega. Televendas Alex Farma, 3226-4141. As melhores promoções estão aqui. Meu nome é John Kennedy, moro no bairro Independência, participei da promoção Golaço da Paz e ganhei a primeira TV Tela Grande. Estou muito feliz. Obrigado, Rádio Paz. Olá, meu nome é Carlos Roberto, do setor Vila Jovais. Participei da promoção Golaço da Paz e ganhei uma TV 43 polegadas. Paz FM, aqui tem promoção de verdade. Meu nome é Paulo Diniz, moro no Jardim Colorado, participei da promoção Golaço da Paz e ganhei uma TV de 43 polegadas. Paz FM, aqui tem promoção de verdade. Esta é mais uma promoção de verdade da sua Paz FM. Paz FM. Dia das Mães Rejuvense. Você presenteia uma mãe e concorre a um voucher no valor de R$1.000. Ligue agora 3214-2750 e marque uma avaliação gratuita. Fechando qualquer procedimento a partir de R$100, você concorre a R$1.000 em serviços no dia 9 de maio. Dia das Mães Rejuvense. Presenteie e concorra. 3214-2750. Clínica Rejuvense, Avenida D828, Setor Oeste. Porque eu quero a minha casa sempre bonita e decorada. E só na Pernambucanas eu encontro tudo o que eu preciso, com preços e condições imperdíveis. Cama, mesa, banho, tapetes e cortinas. Tudo em até 5 vezes sem juros e sem entrada. Confira. Jogo de cama Queen microfibra por R$ 49,90. Tapete 1,33 por R$ 1,90. Sisal de 129 por R$ 89,90. Toalha de banho a partir de R$ 13,90. Corra para Pernambucanas e aproveite para renovar sua casa. Pernambucanas, aqui você é mais. Dia 21 de maio, a Rádio Paz FM leva você para o maior evento do estado de Goiás e traz com exclusividade Deus da minha vida, fica comigo. Mega Show Gospel com Thales Roberto e a dupla André e Felipe. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Ministrações, Pastor Frank Mendonça e Bispo Fábio Souza. Ingressos à venda, Rival Calçados, Livraria Jerusalém ou pelo site sgpa.com.br. 69ª Agropecuária de Goiânia. Venha você e traga toda a sua família. Pecuária Goiânia. Promoção exclusiva Paz FM. Aqui tem promoção de verdade. Uma multidão de amigos, Paz FM, Goiânia. Uma multidão de irmãos, a rádio do coração. Ponto de vista, novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Gente, o Ponto de Vista está caminhando para a reta final aqui, conversando com o Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, que é juiz do trabalho, o Dr. Tiago Giacomo, que é advogado, é jornalista também, doutora Lorena Miranda, que é advogada trabalhista. Vamos então fazer esse apanhado rápido. Nós temos 2 minutos para falar o que o empregado pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que o empregador pode, o que o empregador não pode, com relação à PEC das domésticas. Quem nos ajuda? Doutora Lorena, por gentileza, nos ajude. Luiz Alberto e ouvintes, na verdade, a tão discutida PEC das domésticas veio com a emenda constitucional 72 de 2013. Ela tem um artigo único. O que a PEC das domésticas fez? Assegurou, no artigo 7º da Constituição Federal, que são assegurados aos trabalhadores domésticos todos os direitos já previstos para os demais trabalhadores. Então, hoje, ela trouxe uma igualdade de direitos para os domésticos aos trabalhadores que já tinham. Então, o que ficou assegurado? O salário mínimo, 13º, adicional noturno, horas extras,
vale transporte, aviso prévio, relação contra demissão sem justa causa, FGTS, que era optativo, vai passar a ser obrigatório. Então, todos esses direitos que os empregados já tinham, elas passaram a ter. E o mais discutido são as horas extras, que já estão valendo. Então, o que já está valendo hoje? O principal são as horas extras. O adicional noturno, para aquelas que trabalham das 10 da noite às 5 da manhã, aguarda a regulamentação. O FGTS ainda não é obrigatório, também aguarda a regulamentação. As licenças, maternidade, salário família, também aguardam regulamentação. Muito bem. Doutor Rodrigo, qual a orientação, doutor Tiago? Porque nós temos direitos e deveres de ambos os lados. É bom que fique claro isso, né, doutor Rodrigo, doutor Tiago? À vontade, por favor. Tem. Os empregados domésticos têm, a gente falou aqui durante praticamente toda essa nosso debate aqui sobre os direitos dos empregados domésticos, que normalmente, não raro, são violados, né? É bom lembrar que tem o outro lado da moeda, porque os empregados domésticos, assim como qualquer outro empregado, não tem só direitos, né? Tem deveres também, que precisam ser cumpridos por eles, sob pena de serem objeto de todas as reprimendas previstas em lei. Advertência, suspensão, dispensa por justa causa. É preciso também, de tudo que a gente falou, é tanto assunto que é difícil até resumir, mas um dos temas que eu queria me encerrar com ele era essa questão da precisa definição de quem seja o trabalhador doméstico, porque eu tenho o temor de que várias dos ouvintes que nos encaminharam questionamentos qualificando-se como empregados domésticos, há uma grande possibilidade de que boa parte destes sequer sejam empregados domésticos. E se não forem, todos esses direitos que nós temos discutido aqui não são a eles aplicáveis. Eu me refiro precisamente àqueles que trabalham nas casas de família, por exemplo, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, na mesma casa de família. Porque é possível que a Dona Maria trabalhe na segunda-feira numa casa, na terça em outra, na quinta em outra. Enfim, trabalhe todos os dias da semana, mas 2 vezes no máximo em cada casa. Essa pessoa não é uma empregada doméstica. Então, todos os direitos que nós aqui discutimos, todos, não são mesmo a essa pessoa, por exemplo, aplicáveis. Essa pessoa é precisamente aquela que nós mencionamos aqui no curso dos debates, que deve, isso sim, fazer um recolhimento próprio ao INSS para que lá adiante, e se for preciso desde logo, né, tenha acesso a esses benefícios. Fora tudo isso, Luiz, eu queria aproveitar esse momento final para, se você me permite, numa outra oportunidade que nós tivemos aqui, nós discutimos a influência do comportamento do empregado nas redes sociais sobre a relação de emprego. O que o sujeito publica lá no Facebook, nos... Como é que chamam os outros? Que eu não tenho acesso. No Twitter, no Instagram. Isso. No horário de trabalho. No horário de trabalho. E a depender do caso, até fora do horário de trabalho, a depender do que ele fizer, as possíveis medidas punitivas, os possíveis controles, etc. Nós discutimos isso aqui, foi um debate profícuo, muito bom. Tão bom que lá no IPOG, é um curso onde eu atuo como coordenador, nós resolvemos, com base naquele debate nosso, criar um fórum para debate sobre esse mesmo assunto que vai se realizar no dia 2 de julho. 2 de julho, às 19 horas, 7 horas da noite. Participaremos, em princípio, eu, o Tiago, que está aqui do meu lado, e a doutora Patrícia Centeno, que é, por coincidência, irmã da doutora Lorena, que aqui está também. Nós vamos discutir esse tema lá no IPOG, repito, no dia 2 de julho, às 19 horas, e eu espero, já fiz o convite informalmente aqui, mas já anuncio de logo para cercá-lo direitinho. O Luiz Alberto, inclusive, está convidado para estar lá com a gente. Estaremos lá, obrigado. Dia 2 de julho. Quem é que pode participar dessa palestra? Qualquer pessoa, basta ligar lá no IPOG, se você me permite, 3945-5050. Qualquer pessoa, a palestra é aberta e gratuita. 3945-5050. A gente acha, a nossa impressão, Luiz Alberto, é que os gestores de recursos humanos das empresas, principalmente, seriam os principais destinatários desse debate, né? Ok, só ligar no IPOG, então. A palestra é no dia 2 de julho, numa segunda-feira, né? Segunda-feira, às 19 horas. Às 19 horas. A nossa ideia não é que seja restrito, mas é porque a gente acha que será mais útil a palestra justamente aos profissionais dessa área, os
gestores de recursos humanos das empresas e, evidentemente, advogados, né? Ok. 3945-5050. Obrigado, doutor Rodrigo Dias da Fonseca, que é juiz do trabalho, especialista em direito do trabalho e direito processual do trabalho. Doutor Tiago Giacomo, fique à vontade, então, para suas considerações finais. Resumidamente, aquela pessoa que ainda se sentiu dúvida em relação ao que é o empregado doméstico, a lei, bem antiga já, a lei 5.859 de 72, ela define lá no artigo 1º o que é o empregado doméstico, que é aquela pessoa que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Então, está na lei, está expresso o que é o empregado doméstico. Eu não vou repetir os direitos desses profissionais e não vou voltar à nossa discussão pela falta de tempo, mas eu gostaria de mais uma vez agradecer a toda a equipe da Rádio Paz, ao Tiago, ao Luiz Alberto, a Jaqueline Mendonça e toda a equipe que promoveu esse debate, que eu acho que foi de altíssimo nível. Acho que os ouvintes vão poder comentar através das redes sociais, das fontes de contato da rádio, o feedback que receberam dessa discussão, e eu parabenizo a todos por isso, ao doutor Rodrigo, à doutora Lorena pela participação, e agradeço e reforço o convite do Dr. Rodrigo para esse evento no IPOG, que eu tenho certeza que vai ser também um sucesso. E também lembro que essa discussão nasceu aqui na Rádio Paz. Então a importância das discussões feitas aqui na Rádio Paz, no programa Ponto de Vista, que elas repercutem em várias esferas da sociedade. Parabéns, Rádio Paz. E muito obrigado e boa tarde a todos. E em nome do nosso ouvinte, doutor Tiago, a gente agradece muito a presteza, a orientação, a ajuda, a preocupação que vocês têm como profissionais de levar a boa informação à sociedade. Eu, em nome do ouvinte que nos acompanha agora, gostaria de agradecer muito vocês por essa atenção especial aqui à Rádio Paz FM. Doutor Tiago Giacomo, doutor Tiago Cordeiro Giacomo, que é advogado, é jornalista, mestre em comunicação e jornalismo e pós-graduado em Direito à Comunicação Social e é sócio do escritório Fátima Jacques Sociedade de Advogados, e também sou aluno do Dr. Rodrigo na pós-graduação em Direito do Trabalho, porque eu estou fazendo uma especialização em Direito do Trabalho para poder conseguir falar com mais propriedade sobre esse assunto. Muito bem. Então, fala igual meu pai, tão jovem, tão sabido, né? Muito bom. Obrigado, doutor Tiago. A doutora Lorena, já que nós estamos falando assim de direito do trabalho, nas repartições públicas antigamente, nos anos 70, a gente diria assim, essa moça tem costa quente, cuidado com ela. A doutora Lorena é filha de uma pessoa muito importante, a doutora Adelaide, que a gente tentou colocar sua mãe no ar aqui, mas não foi possível, a gente não conseguiu completar a ligação, mas fique à vontade. Obrigado, doutora Lorena, doutora Adelaide, pelo carinho. Você poderia apresentar sua mãe para o nosso ouvinte, por favor? A minha mãe hoje é ministra do Tribunal Superior do Trabalho e teve a oportunidade de participar do último evento da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, que discutiu os empregados domésticos. E está participando ativamente. Ela foi empregada doméstica, ela é natural de Pontalina. Quando ela veio para Goiânia para estudar, ela continuou trabalhando como doméstica até concluir os estudos e ter uma outra oportunidade de emprego. Então, ela entende a categoria, sabe o que se passa, e não é nada mais justo do que tratá-los, alguém que nos serve tanto dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria residência, tratá-los como os empregados da nossa empresa, do nosso escritório. Então, da importância da gente estar discutindo e dessa conquista. E, por fim, queria deixar aqui para os ouvintes os nossos agradecimentos. E se ainda resta alguma dúvida ou alguma necessidade de manusear, porque o ser humano gosta muito de ver com as mãos, o Ministério do Trabalho fez uma cartilha excelente sobre a nova lei da doméstica, que está à disposição ali na Avenida 85, na sede do Ministério da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás. Abaixo da Praça do Ratinho, é? Justamente, abaixo da Praça do Ratinho. Eu tive contato com a cartilha, está excelente, esclarece praticamente todas as dúvidas. Qualquer pessoa, qualquer ouvinte nosso pode passar lá e apanhar? Qualquer ouvinte. Uhum. Ok, então você pode chegar lá. E o telefone do Ministério do Trabalho, a doutora Lorena até conseguiu para a gente aqui, né, doutora Lorena? O telefone do Ministério do Trabalho, você que estiver interessado, pode ligar no Ministério do Trabalho também. É o 3227-7000. Anotou aí? 3227-7000 é o telefone do Ministério do Trabalho, você pode ligar também, ou então passar lá ali na Avenida 85, um pouquinho abaixo da Praça do Ratinho, quase coladinha na Praça do Ratinho ali, apanhar a sua cartilha, né?
Isso, gostaria de agradecer por fim os ouvintes e o convite. Foi um prazer, Luizão. Esse ponto de vista hoje teve um caráter todo especial. A gente falou da PEC das domésticas e homenagear aí e oferecer esse programa a doutora Adelaide, que é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Ela que foi empregada doméstica, mas desejou crescer, estudou, batalhou, lutou, pagou um preço e hoje está num dos cargos mais importantes do Brasil, ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Que coisa linda, né? E defende, escreveu a respeito, e defende a classe trabalhadora, defende as empregadas domésticas, os empregados domésticos de uma forma geral. Lindo isso, doutora Adelaide, esse programa em homenagem à senhora. Obrigado, doutora Lorena, pela presença. Doutora Lorena, Lorena Miranda, que é advogada trabalhista e vice-presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, a AGATRA. Isso. Eu vou transmitir o recado da homenagem do programa e só para esclarecer que essa luta pelos trabalhadores domésticos não é um protecionismo, é direitos de igualdade, está relacionado à justiça e não à proteção. Muito bem, lindo essa frase. A doutora Lorena, que é a esposa do doutor Guilherme, que nos acompanhou também hoje aqui no Ponto de Vista. Nosso muito obrigado. O Ponto de Vista com a produção da Jaqueline Mendonça, mesa de áudio de Tiago Teles e a apresentação de Luiz Alberto fica por aqui. Esse programa está no ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h30. Você viu que já passou um pouquinho, então quero agradecer a Márcia Alves, que está chegando aí com o Conexão 89. Márcia, me desculpa hoje, aí você viu que falando de direito, né, de justiça e não de proteção. Márcia Alves está chegando, já está por aqui, chegou mais cedo hoje, tá tranquila, já tomou aguinha, Márcia Alves? A Márcia Alves está tomando pouca água, viu, Tiago? Pede a Tislene para deixar água para a Márcia, que está tomando pouca água essa menina, o clima está seco. Márcia Alves está chegando com o Conexão 89, ela vai até às 3 da tarde, às 3 da tarde tem o Silas Marinho, a movimentação, a alegria não param aqui na Rádio Paz FM. Continue na paz, obrigado, aquele abraço. O Ponto de Vista volta amanhã ao meio-dia com mais uma rodada de entrevistas e muito mais informação para o seu dia a dia. Apresentação de Luiz Alberto. Todos os dias, em todos os lugares e a qualquer hora. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM, Goiânia. Explode, torcida brasileira! Está no ar a promoção Golaço da Paz! Mata o bolão a partir de agora! Passando em uma das lojas